boa noite. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva e sempre com temas que valem a pena ser discutidos. E hoje vamos falar sobre as vacinas contra a Covid-19. A pandemia de coronavírus, que segue avançando, já deixou mais de 1.900.000 mortes no mundo, sendo 200.000 apenas aqui no Brasil. A principal esperança para pôr fim à pandemia é a vacinação, que inclusive já começou em boa parte do mundo. No Brasil, tivemos nesta semana a divulgação da eficácia da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E a Anvisa está analisando pedidos do uso emergencial deste e de outros imunizantes. E para falar sobre as vacinas, eu recebo aqui a doutora Jordana Coelho dos Reis, que é professora do Departamento de Microbiologia da UFMG. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Nácia. Boa noite, Murilo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso e a discussão vai render, viu, Jordana? Eu tenho certeza. Bom, e ao meu lado também como entrevistador está o diretor de jornalismo da Band de Minas, Murilo Rocha. Mais uma vez juntos. Murilo, obrigada pela presença. Boa noite, Nácia. Boa noite, professora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Professor, eu vou começar falando de polêmica e de dúvida que envolve aí tudo que está relacionado com a vacinação e com a pandemia. Existe um percentual mínimo aceitável de eficácia das vacinas que não possa ser ultrapassado, tipo 50%, 60%, porque a gente tem visto que de uma vacina para outra, esse percentual de eficácia está variando. Qual é o mínimo que o Ministério da Saúde deve aceitar? Inácia, isso, na verdade, nós não temos um padrão específico do quão uma vacina deve ser realmente eficaz para ela ser colocada no mercado. Isso depende muito do contingente epidemiológico, do que nós estamos vivendo. E no contexto atual, a gente está vivendo uma pandemia de um vírus que, na verdade, ele não cessa desde o ano passado, na verdade, 2019, iniciando lá em Wuhan, na China. Então, a gente, considerando esse contexto, a gente tem vacinas no mercado para doenças graves como o dengue, onde a gente sabe que a eficiência é em torno de 60%. E essas vacinas estão sendo comercializadas, estão sendo utilizadas. Então, a gente não tem um limite aceitável, obviamente que a gente já segue pensando que um limite acima das vacinas que existem atualmente, ele seria aceitável e contribuiria para o enfrentamento da pandemia pelo SARS-CoV-2. Quer dizer que não precisa chegar em 100% na sua visão para a gente ficar com segurança e tomar a vacina? Na minha opinião, a gente realmente não precisa chegar a 100%. A gente precisa diminuir a circulação viral. Isso pode gerar um impacto positivo extremamente importante para a gente poder diminuir o número de casos e a chegada do vírus aos indivíduos que são do grupo de risco e que estão mais suscetíveis à mortalidade pela Covid-19. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão da diminuição da circulação do vírus. Professora, falando em eficácia de vacina, uma das maiores esperanças do Brasil reside nessa parceria do Instituto Butantan com a fabricante chinesa Sinovac. E, nessa semana, foi apresentado os números de eficácia dessa vacina. 78% de eficácia para casos leves. Eu queria que a senhora explicasse, primeiro, é um bom número, 78%? E o que significa essa eficácia para casos leves? Queria que a senhora explicasse para a gente um pouco desses números. Murilo, isso é muito importante a gente entender enquanto sociedade. A gente, obviamente, viu os resultados de algumas vacinas anteriores que nos renderam aí um valor superior ao que a gente obteve. A da fase é 90%? Exatamente, 90%. acima de 90%, 97%, 92%. Nós vimos muito número aí acima do 9%, Então, a gente ficava esperando, obviamente, um número muito superior para a Coronavac, mas, na minha opinião, o 78%, se eu tenho um 78% que eu confio, isso é um número muito relevante. O que é esse 78%? O que indica para a gente é que a vacina protegeu 78 pessoas a cada 100 pessoas que se vacinaram de Covid leve. Então, essas pessoas não apresentaram nenhum tipo de sintoma enquanto estavam sendo acompanhadas no período pós-vacinação. Então, isso indica que apenas 22% dessas pessoas desenvolveram uma Covid leve, E a gente tem um outro número, que é o número de 100%. Esse número de 100%
é a eficácia da vacina em reduzir casos de Covid grave, que é um grande problema para a gente, né? Uma Covid grave, ela é um problema não apenas pela questão da mortalidade, e obviamente a mortalidade é muito importante. A questão é que o custo de atendimento de um paciente com Covid-19 é muito alto. O número de pessoas que é necessário para se cuidar, para se atender esse paciente é muito alto. O paciente pode permanecer no hospital em torno de 15 dias, mas ele pode permanecer durante 30 dias no hospital sob ventilação mecânica. Então, se a gente vê uma possibilidade de a gente reduzir esses números e diminuir o excesso de pessoas nos hospitais, a gente está falando, né, de um alívio do sistema de saúde enorme para a nossa sociedade. E nesse caso da Coronavac, das 100 pessoas que usaram a vacina, nenhuma delas contraiu essa forma grave da doença. Exatamente, Murilo. Então, isso é um resultado, para mim, fantástico. Eu acho que no tempo que nós tivemos de produção de vacinas, que foi um único ano, né, que nós tivemos para produzir essas vacinas, no tempo recorde que nós tivemos para poder testar segurança, né, fase 1, fase 2, fase 3, segurança, eficácia, né, num grupo pequeno de pessoas, eficácia num grupo maior de pessoas. Então, o que foi produzido pela ciência, e aí a gente tem que dar realmente palmas aos pesquisadores, né, ao Instituto Butantan por ter sido muito eficiente no estabelecimento, né, de parcerias com a Sinovac, ao Brasil por protagonizar, né, esse teste, né, e esses resultados aí de fase 3. Então, nós fomos mencionados, né, e enaltecidos, por exemplo, no New York Times, de hoje, onde se falava que o Brasil ele realmente trouxe esses resultados para um contexto global, para o mundo inteiro, né? Então, esse 78%, para mim, ele é muito relevante quando a gente pensa num contexto global e de uma vacina que vai ser inclusive, né, vai ter condições de armazenamento que são bastante interessantes, bastante semelhantes às vacinas que nós já acostumamos a utilizar, né? Isso traz para a gente um alívio muito grande, na minha opinião. Faz alguma diferença um país tão grande quanto o Brasil, se for possível, ter apenas vacina de uma marca, de um laboratório, ou pela dimensão da população isso não seria possível e nem seria tão importante assim que se ficasse, por exemplo, com uma linha de vacinas apenas? Inácia, infelizmente é virtualmente impossível para nós conseguirmos produzir uma vacina de uma única marca, distribuir para a população brasileira. Então, está considerando essa capacidade de produção do Butantan? Estou considerando aí das agências principais que nós temos, Fiocruz, Butantan. Então, eu acredito, a gente já garantiu 10 milhões de doses, né, com a participação no fase 3, nós já garantimos 10 milhões de doses da Coronavac pelo Instituto Butantan e temos mais, se não me engano, 8 milhões de doses garantidas pela vacina que está sendo testada de Oxford, né, junto com a Fiocruz. Então, isso ganha, a gente ganha um contingente aí. Mas nós não temos ainda a quantidade suficiente de vacinas para imunizar a população brasileira inteira. Então, é virtualmente impossível a gente pensar numa única vacina. Por isso que o número de várias vacinas, nós temos várias vacinas, isso é importantíssimo. Até porque, quando a gente avança na produção das vacinas, nós vamos melhorando a maneira de produzi-las, a velocidade com que elas são produzidas, a eficácia, né? Então, isso é muito importante e, obviamente, os sistemas de armazenamento, porque algumas delas, como a da Pfizer, elas precisam de um sistema de armazenamento de cadeia fria, que, na verdade, é muito difícil, não vou dizer impraticável. 70 graus negativos, exatamente, né? Um refrigerador especial, que não é fácil de ser encontrado. Exatamente. A gente só utiliza esse sistema de refrigeração na pesquisa. Inclusive, a UFMG disponibilizou freezers para o armazenamento de um grupo de vacinas aí que está vindo, provavelmente, né, para nós, via Calil. Então, isso está sendo avaliado ainda, mas a UFMG já disponibilizou esse sistema de ultra-freezers da nossa pesquisa, né? Então, isso não é normal, vocês imaginam aí num sistema, numa policlínica, num posto de atendimento, um ultra-freezer
é realmente impraticável. Então, nós precisamos ter mais vacinas e mais opções. E de preferência das mais simples o possível, né? Exatamente. Professor, eu queria falar um pouco ainda sobre a questão da Coronavac, porque a que está mais próxima de nós é que temos maior quantidade de doses, como a senhora falou. E tem um preço também mais acessível, Exatamente. Né, Murilo? Ela tem uma tecnologia, né, vamos dizer, ela usa um vírus inativado. Ela é mais segura em razão disso. E a outra questão que a senhora falou do armazenamento dela acaba sendo mais fácil. Agora, ela é uma vacina que precisa de 2 doses, é isso? Queria que a senhora explicasse esses dados técnicos da vacina. Não são todas que vão precisar de 2 doses? Sim, todas as vacinas que nós estamos mais na frente, nós temos mais de 64 vacinas em estudos clínicos no mundo que estão mais na frente, e as que estão mais na frente é a primeira dezena delas, né? Vamos pôr assim. Que já estão sendo usadas, inclusive. Algumas já com uso emergencial sendo utilizadas, como a vacina da Pfizer, por exemplo, né? Que é um grande exemplo. A gente tem a Coronavac sendo utilizada na China, temos também a vacina Sputnik, né, sendo utilizada na Rússia. Então, nós temos... e na Argentina, obviamente. Uhum. Então, a gente tem um espectro de vacinas que já foram aprovadas para uso emergencial, que já estão sendo utilizadas. E, obviamente, uma pergunta, né, voltando aí na pergunta, a primeira pergunta do Murilo, as vacinas inativadas, elas são mais seguras? Com certeza, né? Se você pega um micro-organismo, você inativa ele vira apenas um mensageiro, né? Ele vira apenas um grupo de proteínas que nós vamos dar para a pessoa entender, esse daqui é o cara que o sistema imune tem que pegar. É como se fosse aquelas brigas de faroeste, né? Que tinha aquele postzinho com o retrato falado, Procura-se. Né? Procura-se. Então, basicamente, o que a vacina é aquele post falando lá, procura-se, né? Em inglês, wanted, né? Então, a gente tem o retrato falado. Esse retrato falado é nada mais do que a imagem daquele cara malvado que está fazendo coisas ruins para a gente, né? Então, aquele retrato falado, ele não pode fazer mal para a pessoa que o está vendo, a não ser que ele esteja amaldiçoado, né? Daqueles filmes lá, né? Horrorosos de bruxas que nós vemos, né? Ele sai lá da parede, mas isso não acontece com as vacinas. Então, o retrato falado é só uma imagem especular do vírus, ele não tem o seu DNA íntegro, ou no caso do SARS-CoV-2, o RNA íntegro, para poder infectar o seu hospedeiro, né, a pessoa que está ali presente dele. Então, essas vacinas inativadas são extremamente seguras por definição. Né? Então, um sistema de inativação bem feito, ele garante para a gente a segurança da vacina. Mas isso não quer dizer que as outras não sejam seguras. Todas elas passaram da primeira fase de estudo clínico, que é a fase 1. Essa é a primeira fase e a gente mede segurança da vacina. Então, todas essas vacinas que nós estamos aí de frente delas, elas passaram fase 1, elas são extremamente seguras, inclusive as vacinas que são feitas de adenovírus, que é a da AstraZeneca, né, que é a de Oxford. A gente tem também da Gamaleya, né, que é da Sputnik, que é a russa. Nós temos ainda outras também, que é a Johnson & Johnson, que também é adenovírus. Todos esses adenovírus são vírus que têm um pedacinho do SARS-CoV-2 integrado lá nesse vírus. Mas esse vírus, ele tem um defeito de replicação. Então, ele é reconhecido pelo sistema imune, mas ele não se replica. Ele é só um veículo. É por isso que a gente vai ver muito esses nomes aí de vetor. Um vetor, ele só entrega a mensagem. Muito bom. Do jeito que a senhora está explicando, fica fácil para quem nos acompanha entender e a gente dirimir muitas das dúvidas e polêmicas envolvendo aí a vacinação contra a Covid-19. Bom, o programa Entrevista Coletiva vai fazer agora um rápido intervalo e rapidinho, dentro de 1 minuto mais ou menos, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre as vacinas contra a Covid-19. Estamos recebendo aqui a professora do Departamento de Microbiologia da UFMG, Jordana dos Reis. Professora, eu quero voltar nesse segundo e último bloco entendendo um pouco sobre a logística da vacinação.
Ter que tomar 2 doses para estar imunizado vai gerar uma complicação para todos os postos de saúde. Eu fico imaginando se isso é viável em uma organização precoce de ser realizado. Inácia, a princípio a gente assusta um pouco quando se fala de 2 doses, né? Mas a gente deve lembrar lá do nosso calendário vacinal, que já é preconizado pelo Sistema Único de Saúde. Algumas doses são dadas em 3 doses. Na verdade, 2 doses é até é o que a gente chama, né, de protocolo vacinal, né, ou seja, um esquema vacinal bem otimista, né? Então, a gente sabe que para a vacina da hepatite B, a gente tem que tomar 3 doses. Para a vacina, por exemplo, algumas vacinas, né, HPV pneumocóxica, também, né? HPV, várias, e ainda com crianças, né, rotavírus, e que é mais complicado. Mas aí nós temos Mas eu fico me perguntando o seguinte, a mãe leva o bebê e a criança, mas e o adulto? O adulto é mais indisciplinado, né, não? É verdade. Nós adultos tendemos a achar que somos os donos do mundo, né? Enquanto que as crianças podem ser levadas aí pelo cuidado das suas mães. Mas é importante a gente verificar que eu acho que a questão da pandemia tem, pelo menos, aberto os olhos de várias pessoas. O início será feito com os profissionais de saúde, com os grupos de risco, que tendem a ser pessoas mais, né, conscientes, os idosos mais cuidadosos consigo, porque sabem das suas limitações, e os profissionais de saúde têm mais consciência do momento atual que estamos vivendo. Então, eu acredito que essas 2 doses vão transcorrer muito bem nesses grupos e futuramente, por exemplo, né, por ter funcionado com esses outros grupos, eu acredito que a grande maioria da população vai se aderir e, obviamente, todo o sistema, toda a população, eu acredito que o governo próprio fará campanhas para relembrar as pessoas de suas doses, que deve ser aí, como tem sido feito, por exemplo, para algumas das vacinas, no espaço aí de semanas entre a primeira e a segunda dose. Uma dúvida de ordem bem prática. Se eu tomei a Coronavac na primeira dose, tem que ser a Coronavac na segunda dose. E se acabar por acaso, eu teria que tomar de novo uma primeira dose de uma outra vacina? Algumas vacinas você tem que repetir. Outras, não necessariamente. Você pode partir a partir da segunda dose. Existe uma janela ali onde a segunda dose pode ser ministrada. Então, isso deve, obviamente, ser estabelecido pelas agências responsáveis por cada uma das vacinas. E nós vamos saber isso no transcorrer aí, no final né, da testagem de fase 3 de todas as vacinas. Professor, a gente está falando de dados otimistas da vacina, né? Os resultados realmente animadores, ainda mais levando em conta pouco tempo de desenvolvimento dessas vacinas, mas a pandemia está em expansão. Reino Unido vivendo um lockdown, Alemanha vivendo um lockdown, Brasil com números crescentes, a partir de segunda-feira Belo Horizonte está fechada. E a senhora falou de um número de doses aí, 10 milhões mais 8 milhões, mas segundo o cálculo do Ministério da Saúde, só a população prioritária no Brasil seriam 65 milhões de pessoas. Então, o que a gente pode imaginar, mesmo começando a vacinação, vamos ser otimistas aí, final de janeiro, a partir de que momento que essa pandemia vai ser controlada? Porque por esses números, essa conta dá a entender que vai demorar um bom tempo ainda para podermos falar de controle da pandemia no Brasil. Murilo, você tocou num ponto muito importante e isso já foi conversado e divulgado pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, para a gente, ela já fala que vão demorar meses e meses e talvez anos para se imunizar a população mundial. Então, o secretário de Estado aqui de Minas Gerais, ele fala 2022, final de 2022 para a imunização completa. Exatamente, Nácia. Essa não é uma batalha que vamos ganhar em meses ou até no ano de 2021. Vai demorar 2022 e ainda podemos ter atrasos aí na imunização da população como um todo. E aí chama para a gente, né, a responsabilidade social que temos que ter nesse momento. Então, a pandemia não acabou com 2020, continuamos em um estado de pandemia e vamos viver alguns anos ainda nessa situação. Temos que ter uma responsabilidade social e continuar utilizando máscaras de maneira adequada, de maneira higiênica, fazer a higienização das mãos, fazer o distanciamento. Te interromper, mesmo quem tomou 2 doses, vamos supor, essa população idosa, tomou 2 doses agora em janeiro, vamos supor março, tomaram as 2 doses da vacina. Mesmo assim, deve usar máscara, quem tomou as 2 doses da vacina, mesmo assim, deve manter distanciamento social, essa é a orientação. Sim, a orientação é que a gente mantenha
independente de quem for, que você mantenha a vacinação. A soroconversão que a gente estima, a gente não sabe, né? Se a soroconversão vai ser 90%. 90% não é 100%. E a gente sempre sabe que tem um indivíduo que tem uma alteração, né? O biológico, ele não é matemático. O biológico é de cada um responde de uma maneira diferente. Não é porque eu tomei a vacina que eu tenho 100% de imunidade e não vou pegar SARS-CoV-2. E, muito antes, pelo contrário, se eu mantiver um perfil, né, uma maneira de agir que não é higiênica, eu posso estar sendo veículo, através das minhas mãos, de vírus que podem ser contraídos por outras pessoas e não por mim. Então, daí a importância da gente manter as medidas de higiene por toda a população, vacinada ou não. Até que as autoridades declarem o fim da pandemia de forma segura, né? Exatamente. Agora, lembrando, né, pessoal, que a gente acha que a pandemia trouxe questões positivas. Lavar as mãos é bom. Usar e ter cuidado com o seu ambiente, né? Fazer limpezas periódicas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente pessoal, na sua casa. Você ensinar o seu filho a lavar as mãos, isso é importantíssimo. Uhum. Eu acho que o que impacta, sem sombra de dúvida, na pandemia, para alguns é o uso de máscaras, é desconfortável para alguns, e, obviamente, o isolamento social, que pode gerar restrições e desconfortos emocionais para a população. Uhum. Então, isso, obviamente, a gente espera aniquilar aí com as vacinas e que seja, quando seja decretado, né, o fim da pandemia. A gente já pode dizer com segurança que quem teve confirmadamente aí um diagnóstico positivo para a Covid-19 não precisará tomar a vacina, ou essas possíveis mutações do vírus vão exigir que todo mundo seja vacinado? Isso é um ponto muito importante. Nós temos várias linhagens do SARS-CoV-2 circulando. A que ficou mais famosa é a de origem inglesa, né? Inclusive fez com que a Inglaterra decretasse, o Reino Unido, né? Decretasse o lockdown deles, fechasse as fronteiras. Então, essa variante foi a que ficou mais famosa por ter uma capacidade de se multiplicar e de se espalhar mais facilmente, né? Mas nós sabemos que existem várias linhagens do SARS-CoV-2, mais de 20. Nós sabemos que a vacina da Moderna já fez um estudo que, aparentemente, ela é eficaz para mais de 16 variantes do SARS-CoV-2. Então, isso garante para a gente que as vacinas provavelmente vão cobrir a grande maioria das variantes. Agora, um indivíduo que já teve um diagnóstico de Covid-19, a gente já sabe que depois de 2, 3 meses, o título de anticorpos contra o SARS-CoV-2 pode reduzir, chegando a negativar nesses indivíduos, fazendo com que depois desse período eles podem estar suscetíveis à infecção pela mesma variante ou por uma variante diferente. Quer dizer, a senhora tem uma fala cuidadosa porque não temos tempo suficiente para ter todas essas certezas, mas não quer dizer que, por exemplo, a gente com certeza vai ter aí uma situação como a vacina da gripe, que todo ano tem que ser tomada pelas pessoas aí, principalmente do grupo de risco, não. Isso é porque ainda é um cuidado, já que não tivemos tempo suficiente para estudar o comportamento do vírus, né? Com certeza. Nós não sabemos. Nós sabemos que os indivíduos que tiveram Covid-19, eles têm uma resposta celular muito robusta, mas o título de anticorpos cai. Se essa resposta celular será suficiente para protegê-los, a gente precisa de entender isso melhor. Agora, se esses indivíduos que tiveram Covid-19 e que, de alguma forma, tem que trabalhar, tem que, né, estar no seu, né, dia a dia, trabalhando, produzindo de alguma forma, eles têm que continuar tendo todas as medidas de higiene, usando máscaras, lavando as mãos e tomando cuidados aí, caso tenha um recrudescimento, um retorno dos sintomas. Uhum. Professora, em razão da inexplicável inoperância do governo federal, a demora do governo federal para iniciar o processo de aquisição e procedimento para iniciar a vacinação no Brasil, iniciou-se a discussão de clínicas particulares comprarem vacina para poder também, paralelamente, iniciar a vacinação junto ao poder público. Eu queria a opinião da senhora. A senhora acha correto, acha ético? É correto essa vacinação particular concorrendo com a vacinação pública?
Eu acho que isso é bem preocupante, Murilo. Sinceramente, na minha opinião, eu acredito que isso não é de forma alguma democratizar a vacina, muito antes, pelo contrário. É fazer com que ela seja acessível para quem pode pagar. Nós temos um sistema de vacinação que ele é invejado, enaltecido no mundo inteiro pelo Sistema Único de Saúde. Em poucas regiões do mundo se tem vacinas públicas e livres, livres de custo, né, para a população, como se tem aqui no Brasil. E nós estamos, quando a gente, né, privatiza ou né, dá vantagem para um sistema privado disponibilizar vacinas para a população, o que a gente está fazendo é abrindo mão desse sistema maravilhoso que a gente tem no nosso Sistema Único de Saúde. Então, na minha opinião, as vacinas têm que ser distribuídas pelos nossos órgãos governamentais de maneira pública, de maneira segura, para a população em primeira mão. Em segunda mão, sim, aí sim as iniciativas privadas poderiam ter acesso à vacina e comercializar a vacina num período pós-pandemia, por exemplo, assim como a gente tem as vacinas do nosso calendário vacinal normal. Professora, a gente já está caminhando para o final do nosso tempo de programa. Eu quero entender também qual é o valor para o UFMG, né, como uma universidade de referência nacional e internacional, de participar desse processo. Isso tem crescimento para os estudantes que estão ali fazendo mestrado ou doutorado, ou mesmo para os estudantes de graduação. Poder participar deste processo de aplicação das vacinas em forma de teste, como o UFMG participou. Isso engrandece a instituição? Isso ajuda na formação dos nossos estudantes? Com certeza, Inácia. É um grande orgulho para mim pertencer ao UFMG, é um grande orgulho para mim saber que os meus colegas estão trabalhando, né, pesquisadores com afinco para poder produzir os resultados que foram publicados recentemente. Eu acho que existem vários alunos trabalhando dentro dessa frente. A gente tem, né, o nosso colega Mauro Teixeira, espetacular pesquisador, que está trabalhando em colaboração com o Butantan, para poder trazer esses resultados para a população. Então, é um acesso a um know-how que, em condições diferentes, seria mais difícil de ter? Com certeza. Eu acho que a atuação da Universidade Federal de Minas Gerais diante do diagnóstico, do testagem de vacinas, do desenvolvimento de antivirais e testagem de novas drogas, novas terapias, tem sido fantástica e tem colocado um protagonismo mesmo do Brasil para o mundo. Então, isso é um grande orgulho para nós aqui de Minas Gerais. Eu acho que isso enaltece não só a universidade, mas fortalece a ciência brasileira e o que nós podemos fazer para a sociedade. Murilo, última pergunta, provavelmente o tempo está no fim. Professora, rapidamente, só porque há muita desinformação em torno das vacinas. As vacinas estão sendo divulgadas, faladas, estão chegando no Brasil. São seguras? Ninguém vai virar jacaré, não, né? Não, de forma alguma, não, de forma alguma, Murilo. Senão nós já teríamos metade, assim, boa parte aí de vários países já com jacarés. As vacinas são seguras, tendo a oportunidade de tomar as vacinas, tomem as vacinas, fiquem seguros, combatam a pandemia e combatam a desinformação. E o fato de, em Minas Gerais, ter já entrado em vigor uma lei que diz que a vacinação vai ser gratuita e espontânea, as pessoas têm que escolher, isso, na sua visão, foi uma boa escolha? Eu acredito que é uma boa escolha a gente ter a possibilidade de escolher o que a gente realmente quer, né? Isso aí é liberdade, né? Todos nós temos o direito de ter essa escolha. Que ela vai ser disponível para todos, eu acho melhor ainda. Com certeza. Tomara e contamos com esse dia. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Inácia. Muito obrigada, Murilo. Murilo, a você também muito obrigada e até a próxima. Boa noite, obrigado. Bom, encerramos aqui o nosso programa. Esperamos muito ter esclarecido e dado esperança para o início aí da vacinação no Brasil e, quem sabe, o fim da pandemia do coronavírus. Se você quiser rever este programa, acesse o perfil Band Minas no YouTube e no Facebook. Obrigada pela companhia e boa noite.